Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Maido, sejam bem-vindos então ao Daniel Explica. A ideia é que a gente faça a análise então da nossa primeira notícia aqui, que é a seguinte: Justiça manda a Polícia Federal abrir inquérito contra Pablo Marçal por calúnia a Guilherme Boulos. Então a gente vai ver aqui o que é calúnia, o que é difamação, o que pode acontecer com o Pablo Marçal, tudo isso depois da vinheta. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui especificamente na primeira notícia. Então lembrando lá, deixa o seu curtir, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Então assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, vocês já serão notificados, tá bom? Informação importante, não há viés político, não há direita, esquerda, centro. A nossa análise aqui será jurídica dentro do direito, para que as pessoas entendam o que realmente aconteceu, o que vai acontecer com o Pablo Marçal, o que pode, para que lado que isso pode ir, tá bom? Então, nós temos o seguinte aqui, ó. De acordo com a reportagem, a gente tem essa observação aqui, ó, que o Pablo Marçal chamou o candidato do PSOL de cheirador de cocaína. E o Pablo Marçal, então, de acordo com a reportagem, disse: Guilherme Boulos, você é cheirador de cocaína. E aí, depois desse fato, é o que a gente vai analisar agora. Então, depois de tudo isso, algumas coisas decorreram e é a análise que a gente vai fazer a partir de agora. Então, vamos nessa. Então, o Marçal ele está sendo acusado de ter praticado as condutas do artigo 323, 324 e 325 do Código Eleitoral, que são crimes eleitorais, ok? Então, uma observação importante aqui para a gente ter. A ideia de um crime é, se há um artigo em uma lei dizendo que determinada conduta é um crime, a gente pode dizer que realmente, então, a pessoa que pratica aquela conduta que está prevista na lei cometeu um crime, tá bom? Então, vamos perceber o seguinte aqui, ó. O que diz o artigo 323 do Código Eleitoral? Ele diz que divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado comete um crime, então, quem realmente fizer essa divulgação de fatos que sabem verídicos. Então, o que o Guilherme Boulos entendeu? Eu não sou o cheirador de cocaína. Isso é uma mentira. Então, o Pablo Marçal está contando uma mentira. Ele é um fato que é inverídico e ele sabe que é mentira. Ele está contando aqui e ele quer me prejudicar. Então, o Guilherme Boulos entendeu que o Pablo Marçal cometeu esse crime do artigo 323, tá? A gente não vai analisar a pena aqui, não vai analisar caso de aumento, não é um curso de direito, não é uma extensão de um curso de direito, nada disso, tá? A ideia é que a gente entenda o que realmente aconteceu no mundo dos fatos ali. Descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui o 324, que diz o seguinte, ó, que caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, né, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, o Guilherme Boulos entende que o Pablo Marçal cometeu o crime de calúnia, né, dentro do processo eleitoral aqui, porque imputou ao Guilherme Boulos um fato definido como crime, sabendo que é mentira, certo? A gente já vai ver o que é calúnia especificamente, né, mas percebam que é isso que a gente tem que ter nesse primeiro momento. O Guilherme Boulos se sentiu ofendido porque ele disse que ele não é cheirador de cocaína, tá bom? Vamos descendo mais um pouco para a gente perceber o 325 que ele diz. Então, difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, a gente tem aqui a ideia da difamação, especificamente lá no período eleitoral. E se alguém chegar a imputar um fato ofensivo à reputação de uma pessoa, pode cometer esse crime de difamação previsto também lá no Código Eleitoral, tá bom? O que a gente tem que saber desde já, tá? Existe o crime de calúnia, de difamação, lá no Código Penal. E também existe o crime de calúnia e difamação no Código Eleitoral. Quando a gente fala do Código Eleitoral, por ele ser uma legislação mais específica, então agora, nesse período eleitoral, todo fato que estiver relacionado à questão da campanha, da propaganda eleitoral, esses fins de propaganda eleitoral também, será aplicada a legislação específica, que é o Código Eleitoral. Então, como o Marçal falou, né, todas essas palavras, cometeu, de acordo com o Guilherme Boulos, todas essas condutas ali, praticou esses atos no período eleitoral, a gente está analisando o 323, 324 e 325, porque versa sobre essa questão eleitoral, tá bom? Vamos descendo mais um pouquinho. O que a gente tem que entender aqui agora é o seguinte, ó, que a calúnia, a difamação e a injúria, eles são crimes contra a honra. Então existem crimes contra a liberdade, crimes contra a vida, né, contra a saúde pública. A calúnia, a difamação e a injúria são crimes contra a honra. A gente está analisando especificamente aqui calúnia e difamação, tá bom? Então o que significa a calúnia? Então, a gente já teve mais ou menos uma ideia por cima, né? Mas a calúnia é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu um crime. Então, se eu digo, olha, o fulano ali, ó, roubou um banco, sabendo que é mentira,
eu, atribuindo a alguém um fato que é um crime, mas eu sei que é mentira, eu cometo o crime de calúnia, tá bom? A calúnia, como eu falei para vocês, está prevista lá no Código Penal e no Código Eleitoral, né? Porque o Código Eleitoral é sempre específico quando há a época dessa campanha eleitoral. Então, lá no Código Penal, no artigo 138, diz o seguinte, que caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, quem imputa a alguém um fato, né, falso, né, que é um crime e sabe que é mentira, comete o crime de calúnia, tá? E qual foi o crime, então, que o Pablo Marçal disse que o Boulos cometeu? De acordo com o Pablo Marçal, o Boulos cometeu o crime lá do artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343. Lá no artigo 28 a gente tem o seguinte, ó, que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, lá na Lei de Drogas, o artigo 28 diz que quem adquirir, quem guarda, quem tiver em depósito, quem transportar ou traz consigo para consumo pessoal droga sem autorização, comete um crime. Então, o que a gente percebe aqui pela notícia, e pela ação também movida pelo Guilherme Boulos, que o Pablo Marçal disse que o Guilherme Boulos portava, talvez, trazia consigo, transportava, né, droga para consumo pessoal. E o Guilherme Boulos disse que isso é mentira. Então, o fato do artigo 28 ser um crime e do Pablo Marçal ter dito que o Guilherme Boulos cometeu esse crime do artigo 28, o Guilherme Boulos se sentiu ofendido, dizendo que isso é mentira e, por isso, é o crime de calúnia. Ok? Vamos descendo mais um pouquinho. Temos aqui difamação. O que significa difamação? Então, o artigo 139 do Código Penal também traz uma definição. Então, lembra que a gente viu que tem a difamação lá no Código Eleitoral e tem a difamação também, especificamente aqui, né, no Código Penal. O que no Código Penal diz o seguinte, que difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então veja que é bem parecido com o que a gente tinha no Código Eleitoral. O que isso realmente quer dizer? Que é tirar a boa fama ou o crédito, né, desacreditar publicamente, atribuindo a alguém um fato específico negativo. Então o Boulos entendeu, poxa, ele está dizendo que eu sou cheirador de cocaína. Isso publicamente vai me desacreditar? Poxa, eu sou uma pessoa, na opinião do Boulos, correta, né, defendo as minhas ideias aqui, posso ter os meus problemas, mas isso é uma coisa absurda, é uma coisa que viola os meus princípios, né? Então o Boulos se sentiu ofendido e, de algum modo, interpretou, né, e está buscando aqui perante o judiciário a classificação de que realmente a conduta do Pablo Marçal foi uma difamação, né? Coloquei uma outra observação aqui seguinte, né, que constitui-se na prática de propagar, né, informações falsas ou imprecisas sobre alguém com o intuito de prejudicar sua reputação e imagem, né, perante terceiros. Contudo, é necessário que a acusação do fato seja desonrosa e não criminoso. Então, há uma mistura, né, entre a calúnia e a difamação, nesse caso específico, né, porque o fato de do que o Pablo Marçal alega que o Boulos realmente, né, adquiriu, guardou, teve em depósito, transportou, trouxe consigo uma droga para consumo próprio, vai ser a calúnia, como a gente viu, mas esse fato também pode gerar uma difamação, porque, poxa, caramba, o Boulos realmente faz isso, né? Então, novamente, como eu falei, não há viés político aqui, a ideia é que a gente entenda por que existem essas alegações, tá? A decisão final fica a cargo da justiça também e vocês fazem a interpretação do fato, ok? Descendo mais um pouquinho, a gente ainda tem o seguinte aqui, ó. Então lá, o que acontece se o Pablo Marçal comprovar as suas alegações? Então, o nome disso é exceção da verdade. Então, se o Pablo Marçal chega lá e ele prova que realmente o Guilherme Boulos, de algum modo, praticou aquele crime do artigo 28, ele vai utilizar essa exceção da verdade aqui. Então, o grande ponto é o seguinte, olha, eu atribuí a fulaninho determinada conduta lá que é crime. E eu comprovei que ele realmente praticou aquela conduta? Ok. Então, nesse caso, se o Pablo comprovar as suas alegações, ele não terá cometido o crime de calúnia. Inclusive lá na sede eleitoral. E o nome disso se chama exceção da verdade. Então lá, em resumo, ó, se para o crime de calúnia o Pablo Marçal ele comprovar os fatos que ele imputou ao Boulos, ele não será punido, tá bom? Algumas observações interessantes aqui, né, que eu trago para vocês é o seguinte, ó, no próprio site do TRE aqui do Paraná,
trouxe algumas observações, né, no texto aqui que nós temos o procedimento da exceção da verdade nos crimes eleitorais, publicado por Olivia Coniglian, acredito que essa é a melhor pronúncia. Então, só para a gente ter uma base, uma fundamentação interessante, que eu acho viável nesse caso, que é o seguinte, ó, que a exceção da verdade, como elemento de defesa nos processos por crimes eleitorais, vem prescrito lá no artigo 324 e 325 do Código Eleitoral, que tipificam respectivamente a calúnia e a difamação, porque é o que a gente está vendo aqui, que o Boulos está acusando o Marçal. Em relação ao crime de calúnia, que é o que a gente acabou de ver, admite-se a prova da verdade como excludente do crime, como regra geral. Aí a gente tem algumas exceções, ó. Não é admitida essa exceção da verdade, né? Porém, se o ofendido foi absolvido do crime a ele imputado. Então, se o Boulos, por exemplo, foi absolvido do possível crime de droga que o Marçal disse que cometeu, não existe exceção da verdade, tá? Além disso, ó, se o ofendido é o presidente da República ou o chefe do governo estrangeiro, não se aplica nesse caso aqui, ou se o crime é de ação privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, nesse caso, o crime seria ali, o porte da droga, ele não é um crime de ação privada, então não se aplicaria. Que é justamente essa observação que eu fiz aqui, ó. Então, contudo, deve-se observar o seguinte, que admite-se a prova da verdade, salvo se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença recorrível. Então, se o Boulos, de algum modo, praticou esse crime lá, mas ele foi absolvido no final das contas, chegou-se à conclusão que, de fato, ele não portava aquela droga, mesmo que o Marçal diga, tem uma prova aqui, que ele estava lá, que ele fez o uso, que ele é cheirador de cocaína, mesmo que ele tenha isso, se o Boulos foi absolvido, okay, por sentença irrecorrível, não adianta, não há possibilidade, não há como aplicar a exceção da verdade, ok? Então eu resumo. O Pablo, se ele chegar lá e ele provar as alegações dele, ele chegou lá e comprovou que o Boulos realmente cometeu aquele crime. Como que ele vai comprovar isso? Quando tiver um processo e depois disso a comprovação que realmente o Boulos cometeu aquele crime. Se porventura houve um processo e no final daquele processo lá o Boulos ele não foi condenado, ele foi absolvido, não dá a possibilidade de haver então a exceção da verdade, tá bom? Bom, e com relação então ao crime de difamação, nós temos o seguinte, ó. Já para o crime de difamação, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. O que não parece ser o caso aqui, né? O Marçal, ele não imputou que essa conduta do Guilherme Boulos possua relação com o fato de ele ser funcionário público ou no exercício de suas funções. Então, o que isso realmente quer dizer pra gente aqui, ó? Mesmo que o Marçal comprove que o Guilherme Boulos, de algum modo, era cheirador de pó, conforme ele disse, ainda assim, o crime de difamação continua. O crime de calúnia, se ele comprovar isso, e realmente fique caracterizado que o Guilherme Boulos realmente era cheirador de cocaína, cheirou pó, etc., o Pablo Marçal não terá cometido o crime de calúnia, por causa da exceção da verdade, porque ele comprovou. Mas, mesmo que ele comprove que o Guilherme Boulos cheira pó, cheirou pó, etc., ainda assim o crime de difamação continua, ok? Então isso é super importante. Por quê? Porque não há nenhuma relação do fato do Pablo Marçal ter dito ao Guilherme Boulos que ele era cheirador de pó, não há relação ao fato dele ser funcionário público e estar relacionado ao exercício de suas funções, tá bom? Pontos importantes aqui também para a gente analisar com questão, com relação à retratação. Bom, então com relação à retratação, o que é a retratação? É a gente desdizer, né? Eu falei uma coisa, mas eu me arrependi, né? O famoso pedir desculpa. Então, nós temos uma previsão lá no Código Penal que quem comete o crime de calúnia ou difamação pode se retratar. Então, o artigo 143 diz o seguinte, que o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Procurei uma decisão judicial aqui para a gente analisar o seguinte, ó. Quando a gente fala lá do artigo 326, né, que está especificamente falando a respeito da difamação, tem o seguinte, ó. O pedido era assim, ó, que fosse possível aplicar o juízo de retratação. Olha, me arrependi de ter falado aquilo. E aí a decisão jurisprudencial que a gente tem aqui é o seguinte, ó, impossibilidade de isenção de pena pelo crime de difamação eleitoral, retratação. Aplicação subsidiária do artigo 143, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, que o artigo 143 fala aqui, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação fica isento de pena. Então, buscou-se aqui dizer o seguinte, olha, lá o artigo 143 fala que se a pessoa se retratar, ela fica isenta de pena. Só que a decisão jurisprudencial foi o seguinte, ó, impossibilidade.
ausência de previsão da retratação para o crime de difamação no Código Eleitoral, manutenção da condenação pelo crime de difamação. Então, a gente percebe aqui que pela decisão jurisprudencial lá do Tribunal do TRE, né, do Ceará, a gente acaba percebendo então que, mesmo que exista um juízo de retratação, ok, não é possível aplicar esse 143 aqui. Por quê? Porque lá no Código Eleitoral, que é norma específica, não há a previsão, ok? Com relação ao perdão do ofendido, também é um debate, se o ofendido perdoar, né, o ofensor, o que eu acho que nesse caso aqui também não se aplica muito, não sei se o Guilherme Boulos, talvez, caso o Pablo Marçal venha a ser condenado, perdoe, né, ou não. Mas aqui, quando a gente fala de calúnia, difamação, especificamente lá no Código Penal, é possível sim a extinção da punibilidade, ok? Aqui eu imagino que não acontecerá, né? Ok, muito bem. Então agora nós vamos ver o resumo. Muito bem, então lá, o que a gente tem aqui? Que o Marçal ele foi acusado pelo Boulos de ter cometido o crime de calúnia e difamação. A gente viu que a calúnia é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu um crime. E a difamação é desacreditar publicamente uma pessoa, dizer que ela não é boa, né? Atribuir um fato específico negativo dessa pessoa. A gente viu que é possível a exceção da verdade, só que existem algumas observações. Então, com relação à exceção da verdade, é o seguinte aqui. Se para o crime de calúnia, o Pablo Marçal ele comprovar os fatos que ele imputou ao Boulos, ele não será punido. Mas nós temos uma observação, que admite-se a prova da verdade, salvo, né, se o crime imputado, embora da ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, se o Boulos foi absolvido por sentença irrecorrível, não adianta aplicar a exceção da verdade, ok? Já para o crime de difamação, que a gente viu também, então a exceção da verdade, ela somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Não me parece que é o caso, né? Era um debate pela Prefeitura de São Paulo, né? E a última pergunta aqui é possível haver retratação ou ainda o perdão do ofendido? Então a gente viu que a questão da retratação, o entendimento jurisprudencial é de que não, porque no Código Eleitoral, por ser uma legislação mais específica, não há essa previsão. Existe uma parte da doutrina também que defende a possibilidade de aplicação correlacionando com o Código de Processo Penal. Então isso varia a uma certa discussão ainda dentro da jurisprudência. E por fim, questão do perdão do ofendido, novamente, imagino que o Boulos não irá perdoar o Marçal, né? É uma questão política por trás disso também, né? E também tem a mesma discussão. No Código Penal há essa previsão, o Código de Processo Penal também. Existem pessoas que defendem não, lá no Código Eleitoral não há essa previsão. Existem pessoas que defendem que, por analogia, dá para aplicar o que tem no Código Penal, tá bom? Então é isso. Vamos ver se tem mais alguma observação. Então a fonte aqui era o UOL, né? Então esta foi a notícia que a gente acabou analisando hoje. Então eu peço a todos aí que deixem o seu curtir, tá? Inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu comentário aqui. O que você acha disso, né? O que você acha que vai acontecer depois disso? Realmente o Pablo Marçal vai conseguir comprovar esses fatos que ele alega em relação ao Boulos? Será que o Boulos vai sair vitorioso nessa? Então deixa aqui nos comentários. E caso vocês tenham alguma sugestão para algum vídeo, alguma análise, alguma notícia que é importante, também coloca aqui, que assim que for possível a gente vai organizando aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.